pegando a Bíblia, está colocando lá em cima do painel. Vamos pegando a palavra de Deus. Irmãos, Deus, Ele tem muito interesse em que nós conheçamos a sua palavra, e ela é poderosa, porque o Senhor falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é conhecendo a palavra de Deus que nós vamos realmente conhecendo, né, a verdade, a sua palavra. Então quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós começamos a examinar a Bíblia, muita coisa que nós pensávamos, de repente coisas que foram ensinadas para nós, aí nós começamos a examinar as Escrituras, pois Jesus falou assim: examinai as Escrituras, e Ele falou que julgávamos ter nela a vida eterna. E uma coisa que muitas pessoas não observam, que Ele falou assim: elas testificam de mim. Então, Jesus estava falando que elas davam testemunho dele. E a gente, quando vai dar um testemunho, quando nós vamos ou somos chamados para testemunhar, é sobre algo ou alguém, um momento de que realmente ali está sendo questionado diante do juiz, o advogado de defesa, o advogado, né, o promotor que está ali para condenar. Então as pessoas eles vão pautar, e o juiz vai pautar a sua decisão nos testemunhos que foram trazidos àquele processo. E Jesus falou assim: vocês são as minhas testemunhas. Olha, então nós vamos falar sobre ele e vamos dar o nosso testemunho, e ali então a verdade tem que prevalecer. Por isso que ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus. E é interessante quando nós falamos que a palavra é a verdade, né? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Irmã Priscila, irmão Paulo, lá do Rio, seja bem-vindo, Deus te abençoe. A irmã Eliana, Deus te abençoe. Então vamos chegando aí que nós vamos começar a falar sobre a verdade. Eu gostaria nessa manhã de falar sobre o Senhor, que é a verdade que liberta. Quero falar que não há outro, não existe outro. Então nessa manhã nós vamos aprofundar um pouco mais nessa verdade. É como que vai abrindo portas, né? Então nós damos ali um primeiro passo, uma porta aberta, nós começamos a passar por ela, e à medida que vamos caminhando, nós vamos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E João 17:17, olha que maravilha! Quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, Jesus falou assim: eu sou a verdade, a vida. E João 17:17 fala assim: santifica-os na verdade. Então essa oração aqui que Jesus está fazendo, ele falou assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que Jesus falou assim: as Escrituras testificam de mim. Elas falam de mim. E Jesus fala assim: eu sou a verdade. Agora a Bíblia está falando assim: olha, a sua palavra é a verdade. E a palavra fala de quem? A palavra aponta para quem? Para a verdade, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo, seu entendimento foi aberto. Ele teve um encontro com o Senhor e falou assim: olha, foi Jesus que me ensinou. Eu não aprendi com homem algum. O próprio Jesus ensinou. Ele falou, em Romanos 10:4, ele falou assim: o fim da lei é Cristo. A tua palavra é a verdade. Jesus falou assim: eu sou a verdade. Então a gente vê que tudo concorda. Não tem nada que se contradiz. É uma linha só. Tudo concorda, tudo caminha na mesma direção. Jesus fala que é a verdade
Aqui Jesus está falando assim, a sua palavra é a verdade. E ele falou em João 5,39, ela que testifica de mim, dá testemunho de mim. Então, nós vemos que tudo aponta para Cristo. Então, é Ele que é o autor, é Ele que é o consumador da nossa fé. A paz do Senhor aí, os irmãos que estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, vamos caminhando, vamos aproximando mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus abençoe. A irmã lá do Rio falou que o filho dela está bem melhor. Amém. Nós temos orado, estamos lembrando aí dos irmãos aí, os que têm se manifestado pedindo oração. Amém, glória a Deus. E olha o Jonathan, irmão Paulo, irmão Priscila, ele não sai da nossa mente, do nosso coração, nas nossas orações. Temos pedido por ele. Eu acredito que Deus tem ouvido e também, além de ouvir, ele tem respondido às nossas orações. Então, muitas pessoas estão dando testemunho que têm sido abençoados. Muitas pessoas, eu sei que não é só eu ou a igreja aqui de Valadares, mas tem muitos irmãos aí no Brasil, até mesmo lá no Rio, que estão orando aí pelos irmãos, Paulo, Priscila, pelo Jonathan. Nós temos orado aí pelos outros irmãos de fora que têm pedido oração. Ontem mesmo muitos irmãos pediram oração pelos seus filhos e nós oramos. E nessa manhã nós estamos aqui também para continuar orando, porque o Senhor falou assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então nós estamos aqui nessa manhã, estamos aqui, é uma casa, a casa de Deus, e os irmãos também entraram por essa porta para que adoremos o Senhor Jesus Cristo. Então seja bem-vindo todos os irmãos que estão chegando, glória a Deus, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ler em João, Evangelho, João. Tema, verdade que liberta. Amém. Então nós vamos falar sobre essa verdade que liberta, né? Amém. Tema de João capítulo 8. Irmãos, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a partir de 2014, ele segurou num versículo da palavra de Deus, que é João 8,32, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Todas as pessoas, todas as pessoas que seguraram na palavra de Deus, saíram vencedoras. Aleluia! Preste atenção no que eu estou falando aqui nessa manhã. Todos que seguraram na palavra de Deus ficaram seguros. Olha, todos que seguraram na palavra de Deus ficaram seguros. Eles seguraram lá e uma mão maior segurou cada um deles. Então, hoje o nosso atual presidente, ele segurou num versículo da palavra de Deus. E olha lá, e ele tomou facada, quiseram matar ele, mas ele está lá, ele ficou seguro na palavra de Deus. Feliz o homem que segura na palavra de Deus. Você sabia que houve uma grande cisma, uma ruptura na Igreja Católica em 1517? Teve um monge, o Martinho Lutero, ele segurou também num versículo da palavra de Deus: o justo viverá da fé. O justo viverá por sua fé, viverá da sua fé, da fé. Ele segurou nesse versículo, colocou lá as 95 teses que ele, Deus colocou na sua mente, ele escreveu, ele não concordava com aquilo, colocou na porta da igreja e houve aquela cisma, aquela ruptura, uma coisa inimaginável, ninguém imaginava, nem ele mesmo acreditava no que ia acontecer, mas ele segurou num versículo da palavra de Deus. Ele não concordou com a sua própria denominação, ele não concordou com o meio que ele vivia, e ele segurou na palavra. Então a palavra foi mais importante, a palavra para ele foi mais forte do que os dogmas, do que aquilo que era aquela diretriz que vinha de cima.
ele segurou na palavra e os irmãos conhecem a história. Segura na palavra. Segura na palavra. Fica firme na palavra, porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra permanecerá. Aleluia. Então, quem vai permanecer? Quem estivesse firme na palavra, seguro na palavra. Ela é poderosa, ela é gloriosa. Então eu gostaria que os irmãos lessem comigo nessa manhã, Evangelho João 8:58. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 56. Evangelho João 8:56 até o 59. Olha que palavra maravilhosa nessa manhã, para podermos estudar a Bíblia, que dá testemunho de Jesus Cristo. Então, disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Olha, Abraão, o nosso pai, o vosso pai, ele se alegrou, ele exultou por ver o meu dia. Por isso que Jesus falou assim, as escrituras, elas dão testemunho de mim, ela fala de mim. Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e exultou e se alegrou. O versículo 57, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Você está ficando louco? Ô jovem, ô professor, ô mestre, rabi, o senhor não tem 50 anos. E o senhor viu Abraão? Olha, irmão, Jesus estava falando de 2000 anos antes. Ele falou assim, Abraão viu o meu dia, inclusive esse dia, viu que eu iria fazer, a glória, e ele se alegrou. Mas os judeus falaram, você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Versículo 58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou, foi embora. Antes que Abraão existisse, eu. Olha bem o que Jesus falou. Eu sou. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu te dou graças. Muito obrigado pela leitura da sua palavra. Sua palavra é verdadeira, sua palavra tem todo o poder nos céus e na terra. E nessa manhã nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Muito obrigado, louvado seja o seu nome. Bendito é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Que o nosso entendimento, juntamente, ó Deus, com a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração sejam abertos para compreender as Escrituras. Aquilo que o Senhor fez, que está registrado em Lucas 24:45, então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Antes do Senhor subir aos céus, amém, o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, e tenha a liberdade de fazer isso comigo nessa manhã, com todos que estão nos ouvindo agora, que também o seu entendimento sejam abertos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou convicto que assim está acontecendo nessa manhã, porque o Senhor Jesus falou em Mateus 7, 8, ele falou, pede, dá-se-vos-á. Aí ele fala no versículo 8 de Mateus 7, 8, quem pede, recebe. E eu estou acreditando nessa palavra. Eu acabei de dizer, feliz o homem que segura na sua palavra. E eu estou segurando na sua palavra, quem pede, recebe. E assim será, irmão. Assim será, minha irmã. Quem pede, recebe. Nessa manhã, Jesus, verdade que liberta. Verdade que liberta. Então, Jesus é o libertador, o salvador. Aleluia. Irmãos, eu quero que você me acompanhe nessa manhã. Vamos caminhar juntos na palavra do Senhor. Olha o que Jesus falou. Olha bem, preste atenção no que Jesus falou. Abraão, vosso pai, ele exultou por ver o meu dia. Ele se alegrou. E as pessoas que estavam ali ao redor, todos os judeus, saduceus, fariseus, doutor da lei,
Eles falaram assim, o senhor não tem 50 anos e viu Abraão? Como é que é esse negócio? Você se conhece de onde? O senhor não tem 50 anos? Olha bem, Jesus não tinha 50, quanto mais 2000 anos. Então eles chamaram a atenção dele e falaram assim, você não tem 50. Se tivesse 2000 anos atrás, aí olha, se você tivesse vivido lá, aí sim você seria contemporâneo a Abraão, igual Melquisedeque. Então você teria visto lá Abraão, mas você, como? Como você viu? Aí Jesus os deixa mais intrigados, perplexos. Aí que eles não entenderam mesmo, a ponto de pegar em pedras para jogar em Jesus, porque Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Irmãos, os teólogos, todos os estudiosos da palavra de Deus, todas as pessoas que vivem estudando a palavra de Deus, na língua original, que é no hebraico, que andam procurando lá no aramaico, no grego, no latim, procurando vestígios, alguma palavra para tentar entender, compreender aquilo que Jesus falou, e muitas pessoas tropeçam naquilo que Jesus falou. Então, muitas pessoas ficam ali estudando, são chamados de teólogos, pessoas que estudam sobre Deus. E tem muitos deles inteligentes. Então, essas palavras de Jesus, elas desafiam o conhecimento humano. Olha, eles não entenderam, pegaram pedra. E eles não entenderam, foram muitas vezes, eles pegaram pedras muitas vezes. Se você caminhar comigo aqui no capítulo 10, olha, nós lemos 8, 56 a 59. Mas se você ler aqui no capítulo 10... versículo 30, olha bem o que Jesus fala. Capítulo 10 de João, versículo 30. Disse Jesus, eu e o Pai somos um. João 10 e 30, Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Os judeus pegaram então outra vez, porque no capítulo 8 eles já tinham pego pedra. Agora Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Eles pegaram pedra de novo, eles não entenderam, não compreenderam. É por isso que eu preciso. Lucas 24, 45, eu vou ler para os irmãos. Olha, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos que aconteça comigo e com você o que aconteceu com os discípulos. Eles também não entendiam. Jesus teve que abrir o entendimento deles. Olha, Lucas 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, o meu entendimento, o seu entendimento, todo o nosso entendimento tem que ser aberto, senão não entende. É por isso que Paulo fala, eu vou ler 1 Coríntios 2 e 14. Olha aqui o que o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 14. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele falou assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Vai pegar em pedra. Isso é uma loucura que você está falando. Isso é uma doideira. Você não sabe o que fala. Então, o homem natural vai pegar em pedra para jogar, porque ele não entende. Diz Paulo, ele não entende porque vai lhe parecer loucura. E não pode entendê-la. Lembra que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem a Escritura, teve que abrir o entendimento. Então, o homem natural não tem entendimento. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Só pode entender espiritualmente. Mas o homem natural não pode entender, só se ele for espiritual. Olha o versículo 13. As quais coisas falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Eu preciso aprender com o Espírito Santo, pois é Ele que me faz lembrar. Então você também precisa ser ensinado pelo Espírito Santo.
Tá aí, ó. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, só um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, é que compara as coisas espirituais com as espirituais. Se ele for natural, se não tiver o Espírito Santo, se não for movido pelo Espírito Santo, ele não entende, parece loucura. Agora o versículo 15, olha bem, 1 Coríntios 2:15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Aleluia, aleluia. Aquela pessoa que é espiritual, ele vai discernir as coisas espirituais, ele vai entender tudo. Glória a Deus. E ele de ninguém é discernido. Você entende tudo. As pessoas não te entendem, mas você entende. As pessoas olham a palavra de Deus, não entendem, mas você lê, o seu entendimento está aberto, aí você entende, compreende. Então, irmãos, que maravilha, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Aleluia! Nós entendemos, nós compreendemos, porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Que maravilha! Nessa manhã, você também estudando a palavra de Deus. Então, observa os irmãos que Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Os teólogos, eles falam que quando Jesus fala assim, eu sou, ele está falando justamente aquela palavra que Moisés ouviu em Êxodo 3:14, que Moisés conversa com o Senhor e o Senhor fala assim, eu sou. Quem é o Senhor? Eu sou. Quando o Senhor envia Moisés, ele fala assim, chegando lá eles vão me perguntar, qual o nome do Deus do seu pai, dos seus pais, dos seus antepassados que te enviou? Aí Moisés fala assim, qual é o nome do Senhor para que eu chegue lá e fale para eles? Olha, o Deus com o nome tal me enviou. Qual é o seu nome? E o Senhor fala para ele assim, olha, vai lá Moisés e diga para eles, o eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Eles tentam traduzir como o ser que existe por si mesmo, sem a ajuda de ninguém. Aquele que é qualquer coisa que quer ser, que queira ser. O eu sou é o presente do singular, do indicativo. Eu sou agora. E eu vou falar para você que isso combina com Hebreus 13:8. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, olha, o eu sou. Amém. Ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo é o mesmo, é o mesmo. Glória a Deus. Se ele é o mesmo, ele sempre é presente. Quando lá na sarça, no meio da sarça ardente, no meio do fogo, falou assim, eu sou, me enviou a voz. O eu sou é aquele que é. E a Bíblia diz, o escritor de Hebreus falou assim, Jesus Cristo é. Jesus Cristo é, o eu sou, o presente é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele é presente em todos os três tempos, passado, presente e futuro, ele não muda. Então, quando ele falou em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou, irmãos, que coisa tremenda, que revelação tremenda nós vemos aqui. Porque quando ele conversou com Moisés e se revelou como eu sou, isso foi, Abraão viveu 500 anos antes de Moisés. Ele se revela para Moisés falando assim, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão. Ele fala para Moisés assim, quando Moisés chega, vai aproximando daquela sarça que tinha fogo nela e ela não se queimava, uma voz sai do meio do fogo e fala assim, Moisés, Moisés. E Moisés fala assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, quem é que está falando? E a voz fala assim, não tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque a terra que tu estás pisando é santo. E ele fala assim, quem é, Senhor? Fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, vossos pais.
Deus de Abraão. E Jesus fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é, antes de revelar para Moisés, e Moisés escreveu o eu sou, ele já era. Ele já era o eu sou lá, ele falou, antes de Abraão, eu sou. Então o eu sou é revelado antes de Abraão. O eu sou é revelado antes de Moisés escrever o eu sou, ele já era e vai continuar sendo por toda a eternidade. Então os irmãos unicistas aí, olha, pode ficar cheio do poder, cheio do Espírito Santo, bata no peito com toda a sua força, dê testemunho, porque a palavra vai testemunhar de Jesus Cristo. Então quando nós falamos Jesus é Deus, Jesus é o eu sou, você está falando a verdade. E nessa manhã nós estamos falando de Jesus, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. Eu conheci a verdade que é Jesus Cristo. Então estou liberto. Liberto de quê, pastor? Liberto de tudo, irmão. Do pecado, da ignorância, do engano. Você está liberto de tudo que é engano, tudo que é mentira. Você está liberto. Aleluia. E quem está liberto está livre, pode andar livremente. Aleluia. Não está preso com amarra, com corrente, com cadeia nenhuma. Então, ande livre, seja livre na palavra de Deus. Caminhe por essa palavra com liberdade. Jesus é Deus e não há outro. Não existe outro. Eu li para os irmãos Jesus falando assim, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Quem está falando é a verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade. Quem está falando que é um é a verdade. O verdadeiro. João 5:20. Oh, que escritura maravilhosa. O João que escreveu, João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. O mesmo João, ele escreve lá depois de Hebreus, primeira carta de João às igrejas, ela é uma epístola universal, ela é uma epístola para toda a igreja, para todo mundo. 1 João 5:20, aí depois de Hebreus, leia comigo, para que os irmãos possam ver. Olha o que João que falou de Jesus antes que Abraão existisse, eu sou. Olha bem o que João fala a respeito de Jesus, 5 e versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Lembra que João estava lá com Jesus quando ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. João estava junto. Agora, quem está falando aqui é um homem que tinha um entendimento aberto. Quem está escrevendo aqui é um homem que tinha o entendimento aberto e agora ele ia falar não com sabedoria humana, não o que os teólogos falaram, mas é aquele que teve o entendimento aberto por Jesus Cristo. Ele falou assim, e já sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Olha bem, preste atenção. Ele, Jesus, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Olha, irmãos, ele já estava no que era verdadeiro. Ele não ia encontrar a verdade, ele já tinha encontrado a verdade. E no que é verdadeiro estamos. Olha, nós já estamos. Isto é o verdadeiro. Isto é. Agora ele vai apontar, mostrar o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos. Isto é. Ele vai concluir. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é. Nós estamos. E ele aponta quem é. E ele aponta quem é e fala assim, e ele é. Ele apontou para Jesus no que é verdadeiro e fala assim, e ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse que nós estamos seguindo, ele é o verdadeiro Deus
Escrituras e a vida eterna. Que maravilha! Agora, sabe o que os teólogos dizem, a teologia diz? Sabe o que muitos falam por aí? Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Sabe o que eles dizem? São dois. Jesus e o Pai são dois. Não é assim que dizem? É desse jeito. Mas Jesus falou assim, um. O mundo fala dois. E aí, você vai acreditar em quem? Jesus é verdade. Eu estou falando nessa manhã de Jesus, a verdade que liberta. Você precisa ser liberto. Você precisa que seu entendimento seja aberto para compreender também as Escrituras. Aleluia! E o entendimento de João foi aberto. E ele entendia as Escrituras. E agora você também, agora é a sua vez, a sua oportunidade de conhecer as Escrituras. As Escrituras. Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. João fala, esse eu sou é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse que falou assim, antes de Abraão, eu sou, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Por que você continua acreditando que são dois? É uma pergunta. E eu estou escrevendo um outro livro e tem algumas coisas que... nós já temos uma revista de estudo para a Escola Bíblica Dominical, que é essa aqui, olha, muitos irmãos conhecem, Um Só Deus, Um Só Batismo. É uma revista de estudos e fala muita coisa sobre a unicidade, sobre Jesus, o único Deus. Mas eu estou escrevendo um outro livro e eu trago outros conhecimentos. Por exemplo, eu já falei para os irmãos sobre a unicidade e sabe por que eles chegaram à Trindade? Primeiro chegaram na dualidade, era o Pai e o Filho, e isso preocupou a igreja dos primeiros séculos, e essa igreja dos primeiros séculos, elas foram perdendo aquilo que os apóstolos tinham, que era a revelação, o entendimento aberto, e eles também foram deixando o Espírito Santo para trás. E aí eles caíram, sabe aonde? Justamente na naturalidade, na normalidade, eles se tornaram homens naturais, pessoas naturais. E o apóstolo Paulo falou assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Irmãos, olha aqui, eu tenho aqui alguns relatos de documentos da igreja primeira, lá dos primeiros séculos, depois de Pedro, depois de João, depois de Paulo, depois de Tiago, depois de Mateus. Eu tenho aqui alguns documentos e sabe por que chegaram essa dualidade depois na chamada Santíssima Trindade, ou Trino Deus, Triuno Deus, e aí começaram a falar que eram três pessoas, que Deus era três pessoas em um, mas na hora que eles vão explicar, não conseguem explicar e fala que isso é um mistério, isso é um ato de fé, você tem que acreditar mesmo sem entender. E Jesus, ele falou que ele ia abrir o entendimento e abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Então aquilo que as pessoas não entendiam nas Escrituras, eles falaram assim, olha, isso é um mistério, nós vamos chegar a uma conclusão, nós vamos passar para todo mundo, vocês têm que acreditar sem questionar. Mas o Senhor Jesus falou assim, vocês examinam a Escritura, cuidando de nela, procurando a vida eterna. Irmãos, e nós precisamos mais de bereanos, nós precisamos mais de pessoas que examinam as Escrituras. Uma coisa que me chama a atenção está em Atos 17. Olha aí, Atos 17, nas viagens do apóstolo Paulo, quando ele ia anunciando a palavra do Senhor, quando ele ia passando, pregando o Evangelho, ele pregava, ele anunciava, ele citava os capítulos, os versículos, mas sabe o que acontecia? Ele chegou numa cidade que era diferente das outras.
Está aqui no capítulo 17, ó, Paulo em Tessalônica e em Bereia. Era uma cidade chamada Bereia. Quando ele chegou lá, e ele pregava e falava assim, assim diz o Senhor, assim diz a Escritura, assim diz o profeta. Aí eles anotavam num papel e também abria os livros da Bíblia para conferir. E é isso que está faltando nos dias atuais. Pessoas que além de ouvir, é bom ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10 e 17. Então, ouvir é muito importante, mas é bom examinar depois também. Porque eu já conheço pregadores que falaram coisas que não estavam na Bíblia. E quando falaram, a gente vai conferir, é o contrário. Então, nós devemos examinar as Escrituras. Eu te peço, tudo aquilo que o pastor Jorge falar, examina, confirma, porque a verdade está na palavra. Se eu falei, você confirmou, está batendo certinho, aí eu falei a verdade em nome do Senhor. Mas se eu falar e você conferir lá, não está assim, então olha, eu não falei em nome do Senhor. Isso é perigoso. Eu vou ler uma outra escritura, mas eu vou ler essa primeira. Depois eu vou ler, olha, guarda aí, 1 Coríntios 12. Mas primeiro vamos ler Atos 17 e o versículo, quer ver? Versículo 9. Atos 17, 9, até o versículo 11. Tendo Paulo recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, como era costume, ele sempre pregava lá. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando, olha bem, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim mesma. Paulo falava, mas eles pegavam a Bíblia e ia conferir para ver se era isso mesmo. É isso que eu, você, todos nós precisamos examinar a Escritura. O pastor falou, vamos conferir. Ah, o fulano falou, irmãos, está cheio de mensagens na internet, todo dia você abre lá, tem mensagem o dia todo, examina, ouviu, ó que maravilha, eu senti o poder de Deus, mas eu vou examinar o que o pastor falou, quero ver se é verdade mesma. Então tá aqui, ó, os bereanos, capítulo 17 de Atos, versículo 11, eles examinavam o que Paulo falava para ver nas Escrituras se era assim mesmo. Você faz isso? Agora 1 Coríntios 12, olha aí para os irmãos verem, que maravilha, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala acerca dos dons espirituais, falou assim, acerca dos dons espirituais, não quero que os irmãos sejam ignorantes. O que é ignorante? O que é ignorância? Ignorância sou eu e você desconhecer alguma coisa que é falada. Por exemplo, eu vou falar sobre energia atômica. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu não entendo nada de energia atômica. Pronto, você é um ignorante em relação à energia atômica. Você não entende. Isso é ser chamado ignorante naquilo que vai ser falado. Então, quando Paulo ia falar sobre os dons espirituais, ele falou assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Eu espero que vocês saibam o que eu vou falar aqui. Não ignore. Porque eles já tinham ouvido antes. Paulo falou assim, vocês sabem, não é coisa que vocês não conhecem, não. Vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados. Agora não, vocês eram antes guiados pelos ídolos, pela idolatria, mas agora é diferente. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz... Jesus é anátema. Paulo está falando assim, toda pessoa que vai falar pelo Espírito, cheio do Espírito, nunca vai dizer que Jesus é anátema, amaldiçoado. Nunca, nunca. Se for pelo Espírito, ele não diz. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Aqui tem uma verdade revelada aqui, olha. Olha bem. Se a pessoa não acredita, se uma pessoa
ele empurra, se uma pessoa rejeita, não, eu não quero ouvir, isso é heresia, ó, esse troço aí é seita, ele não está falando pelo Espírito. Quando ele ouve a verdade e amaldiçoa, é heresia, é seita, ele ouvindo a verdade, ele não está falando pelo Espírito de Deus, não. Essa pessoa, ela não tem o Espírito de Deus. Nesse momento, ele não está falando por Deus. Quando ele rejeita a verdade, ele está rejeitando por ele mesmo. É o homem falando, é o homem natural. Ali não tem Deus. Quando ele rejeita, não tem Deus. Agora, o contrário também. Quando a pessoa fala assim, Jesus é o Senhor, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa é convencida pelo Espírito, ele fala assim, Jesus é o Senhor, agora eu acreditei, agora os meus olhos foram abertos, agora eu vi Jesus, agora Jesus é Deus para mim, Jesus, agora caiu a escama, agora se revelou. Isso é o Espírito de Deus agindo na vida da pessoa, porque ele não pode dizer que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, senão pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Chegou ao conhecimento, à convicção, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, o Espírito Santo está movendo em você. Você está falando isso pelo Espírito. Então, como é que eu vou saber que uma pessoa fala pelo Espírito? Quando ele confessa, quando ele chega à conclusão, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, é o Espírito. Se você continua afirmando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, você está sendo usado pelo Espírito Santo. E eu acredito que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo nesta manhã, que eu estou falando para você. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E ele falou aqui em 1 Coríntios 12, mas se eu voltar com você em 1 Coríntios 2 e versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2 e 8. Olha aí. Ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Está falando Senhor, Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Eu vou te mostrar quem é o Senhor da glória. Aleluia! Lá em Salmos 24, eu vou te falar quem é o Senhor da glória, que Paulo está falando aqui, olha. Salmos 24, irmãos, eu fico muito empolgado para falar. Eu fico assim, aquela coisa, sabe? Porque o salmista fala assim a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia! Aí versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Aí, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Paulo falou assim, se os príncipes, se Pilatos, se Herodes tivessem conhecimento, eles não crucificariam o Senhor da glória. E aqui no livro de Salmo fala assim, o Senhor da glória é o Deus forte, poderoso, guerreiro na batalha. Levantai-vos, o versículo 9 em Salmos 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Então Jesus Cristo é o Senhor da Glória. Paulo falou, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então nessa manhã eu estou te dizendo pelo Espírito Santo, Jesus é o Senhor da glória, o Deus forte. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela não se contradiz, tudo vai afunilando, tudo vai centralizando em Cristo. Por isso que Cristo é o centro de tudo. Você pode ver que fala assim, antes de Cristo, depois de Cristo, Cristo ficou no meio. Tudo é Cristo, tudo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu vejo que a palavra de Deus, ela se confirma, ela aponta, sabe? Ela aponta para lá, ela vai certinha assim, ó. Se você ler comigo, eu vou ler aqui para você ver Isaías 9:6. Lembra? O Senhor da glória, o Deus forte, Deus forte. Quem é o Senhor da glória? É o Deus forte. Olha o que diz Isaías 9:6.
Não esqueça, guarda aí, Deus forte. Quem é o Senhor da glória? É o Deus forte. Salmos 24. Agora Isaías 9 e versículo 6. Olha o que fala aí de Jesus. Lembra? Jesus, o Senhor. Isaías 9, 6 assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quem é o Senhor da glória? O Deus forte. Quem é o Senhor da glória? O Deus forte. Quem é Jesus? O Deus forte. Ele é o Senhor da glória. Eu estou te falando aqui pelo Espírito Santo. Eu estou confirmando, o Senhor é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor é Deus, o Deus forte. E o profeta falou, esse menino que vai nascer é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Oh, aleluia! Você pode dizer um aleluia aí? Pode bater palma aí? Jesus é o Deus forte. Jesus, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes que Abraão, Jesus falou assim, eu sou. Irmãos, os que sucederam os apóstolos erraram, pecaram. Sabe por quê? Eu tenho uma informação aqui, eu vou colocar nesse livro. Olha bem. Que coisa tremenda. Olha, diz aqui assim, olha. Podemos dizer então que a tradução grega do Antigo Testamento e as conclusões dos padres da igreja que se baseavam nela são fruto de um equívoco. Olha bem, aquelas pessoas que sucederam Pedro, João, Mateus, Tiago, essas pessoas cometeram um equívoco, eles erraram. Porque fala assim, olha, o texto do Antigo Testamento de que os padres da igreja romana dispunham, podia favorecer realmente a ideia de uma identidade dessa natureza entre Platão e Moisés. Sabe o que eles falam? Que quando os apóstolos morreram, aí eles iam escrever. Eles precisavam escrever para a igreja. Eles não entendiam que Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Aí eles entendiam que eram dois. E para tentar buscar conhecimento, sabe o que eles falaram? Platão, um filósofo grego, ele é tão iluminado quanto Moisés. Está aqui, ó. Eu vou colocar no próximo livro para vocês. Vou citar a página, o documento, vou citar tudo para vocês. Eu estou lendo aqui, ó. Eu vou citar para vocês. Então eles falaram que Moisés e Platão tinham a mesma inteligência, tinham o mesmo conhecimento, eram espirituais, estavam na mesma altura. Altura, já pensou? Aí eles optaram para escrever, para interpretar as escrituras sagradas, eles optaram pela filosofia dos gregos. Eles optaram por Platão e deixaram Moisés à parte. É por isso que caiu aonde caiu. É por isso, irmãos, que a igreja depois dos apóstolos, eles não entendiam o que os apóstolos escreveram. E para entender, eles procuraram a filosofia dos gregos. Eles falaram assim, olha, Moisés e Platão estão no mesmo nível. Nós não entendemos o que Moisés escreveu, nós não entendemos a revelação dos apóstolos, então nós vamos procurar em Platão, nos gregos, na filosofia, no entendimento deles, para nós explicarmos as escrituras, nós vamos optar por Platão. Irmão, Platão era grego, um filósofo grego. Sabe o que Platão acreditava? Ele acreditava, quando falava de religiosidade, sabe onde ele procurava a compreensão? Nos deuses gregos, que era Zeus, que era
quando falava assim, o Filho de Deus, eles tentaram interpretar Filho de Deus, que a Bíblia falava Jesus, Filho de Deus. Eles interpretaram usando a filosofia grega, quando falava assim, Filho de Zeus. Aí eles falavam assim, é como Hércules. Então eles pegaram o que Platão defendia, falavam assim, bom, Filho de Deus é Perseu, é Hércules. Então, para entender Jesus, que está escrito no Novo Testamento, vamos procurar então, quando Jesus falava assim, Pai. Então, quando Hércules, quando Perseu falava assim, Pai, ele estava falando de Zeus. Zeus e Hércules eram dois. Zeus e Perseu são dois. Então, quando Jesus fala assim, eu, o Pai, eles falavam assim, são dois. Olha bem. Jesus falou assim, um. Como eles procuraram a filosofia grega para compreender as Escrituras, pelo conhecimento de teologia que eles tinham, grego, eles falaram assim, são dois, vai ser dois. E Jesus falava assim, é um. Eu e o Pai somos um. Aleluia, aleluia. Mas eles escolheram Platão e falou dois. Então, eles procuraram, irmãos, homens naturais. Paulo já tinha falado assim, o homem natural não entende. Tá? Olha bem, 1 Coríntios 2:14. Ele falou assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque vai parecer loucura. Então, os sucessores dos apóstolos depois, eles procuraram nos gregos homens naturais, poetas, filósofos, aquelas coisas, e tentando explicar as Escrituras, aí deu no que deu. Caíram, tomaram um tombo, tropeçaram. Eles tentaram explicar as Escrituras com o conhecimento de pessoas naturais. Eu estou colocando isso num livro e brevemente os irmãos vão ter isso em mão. Comprovado, documentos que estão lá no Vaticano. Por gente da Igreja Católica que está dizendo isso. Essas informações que eu vou passar para vocês é de gente da Igreja Católica. Não é nenhum pastor aqui que falou isso, é o pastor, isso é invenção do pastor. Isso está documentado, isso está lá. Eles que têm isso, porque foram eles que chegaram a essa conclusão. Foram eles que escolheram Platão no lugar de Moisés, no lugar do Espírito Santo. Irmãos, compreender a Bíblia, entender a Bíblia, essa é a função do Espírito Santo, é ele que convence o homem. Ele falou assim, eu vos farei lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, não são homens naturais. Quando nós vamos procurar conselho ou alguma coisa de Deus com pessoas naturais, é diferente de procurar ajuda de uma pessoa espiritual. Ouvir uma pessoa natural falando de Deus é uma coisa, ouvir uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa com entendimento aberto falando de Deus é outra coisa muito diferente. Então, colocaram Moisés igual a Jesus. Tem um site aí do Pantaleon. Eles pegam cerca de 800 anos de Cristo até 1950. É um site também grego. Sabe o que eles colocam em primeiro lugar? Você sabia que eles colocam, em primeiro lugar, é Sócrates, depois Platão, Jesus é o terceiro? Depois eu vou colocar o site lá para você pesquisar. Então tudo lá, tudo dos gregos, os filósofos gregos vêm em primeiro lugar. Jesus, ele é o terceiro. Primeiro é Sócrates, o segundo é Platão, Jesus é o terceiro, é uma trindade grega. Até lá, ainda hoje tem gente que vota lá e eles conferem mais poder a Sócrates e Platão do que a Jesus Cristo. E hoje a teologia trinitária, a trindade augusta, tudo isso
Isso é conhecimento grego, isso não é conhecimento judaico. A igreja, ela traz uma raiz judaica cristã. Mas o que os padres, depois dos apóstolos, o que eles fizeram? Eles desvincularam do judaísmo e aceitaram então o quê? As coisas gregas, helênicas. Quando fala helenismo, está falando do conhecimento grego. Então, irmãos, é por isso que quando nós vemos aí falando que Jesus é o segundo e Deus é três, olha, isso é coisa grega, isso é coisa grego-romano. Isso começou, foi depois da morte dos apóstolos, lá na frente. Eu vou falar sobre isso no próximo livro. E eles tentam falar assim, olha, Sócrates e Jesus têm tudo a ver, são iguais. Tentam falar assim, olha, Sócrates defendeu uma verdade de tal forma que ele preferiu morrer envenenado tomando um veneno chamado cicuta e não retrocedeu. Ele morreu pela verdade que ele anunciava. Sócrates toma veneno e morre. Aí eles falam assim, Jesus também pela verdade que ele anunciava, ele preferiu morrer. Então, Sócrates morreu pela verdade, Jesus morreu pela verdade. Aí eles procuram um outro paralelo ali, olha, para dizer que são iguais, de igualdade. Eles falam assim, olha, Sócrates não escreveu uma palavra, ele não deixou uma palavra escrita. Foi o seu discípulo Platão que revelou, que escreveu sobre o mestre. Aí eles falam assim, então Sócrates é igual a Jesus. Jesus não deixou nenhuma palavra escrita. Foram seus discípulos, os apóstolos, que escreveram sobre ele. Você está vendo onde eles foram procurar a igualdade? Falaram assim, Sócrates é igual a Jesus. Platão é igual a Moisés. Então nós podemos usar Sócrates, podemos usar Platão no lugar de Jesus e Moisés. Que coisa terrível, irmãos. E eu estou falando aqui de Jesus, a verdade que liberta. Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu estou batendo em mim aqui, porque Jesus, eu imagino que ele batia nele lá, falando assim, antes que Abraão existisse, eu sou, eu quem? Jesus estava falando. Então ele estava falando que era antes de Moisés, antes de Abraão, aleluia. Jesus, a verdade que liberta. Então, nessa manhã, eu estou trazendo aqui novidade para você. Eu estou colocando isso no livro, é novidade. É novidade. É o que está escrito, o que tem de novo aí, por que a teologia, ela buscou os ensinamentos gregos para revelar Jesus. Para entender Jesus, o que ele falava em relação ao Pai. Eles não entenderam, aí foi mais fácil falar assim, bom, lá no Olimpo, lá na Grécia tem o Zeus, tem o filho dele que é o Hércules, tem o filho dele que é o Perseu, então agora nós vamos entender, vamos dizer que o Hércules e Zeus são dois, então o pai está lá no Olimpo ajudando o filho aqui embaixo, então são dois. Então quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, então nós vamos entender com a mentalidade grega, são dois. E colocaram isso, e hoje a igreja tem acreditado nisso, e tem propagado isso, mas Jesus falou assim, é um, e é melhor ficar com o que Jesus falou, e é melhor acreditar no que Jesus falou. O apóstolo Paulo falou, o homem natural não compreende, e tem muita gente hoje que não compreendeu, e passou para frente, e tem muita gente que pegou aquilo que aprendeu, e está passando para frente, ele também não entendeu. Porque só pode entender pelo Espírito. Só pode dizer Jesus é o Senhor pelo Espírito. Naturalmente falando, não dá para entender, parece loucura. A pessoa pega em pedra para jogar. Abaixa essa pedra. A Bíblia fala que trouxeram uma mulher para conversar com Jesus. No capítulo 8 de João, fala aquela mulher
que foi pego em adultério. E Jesus então escreveu na areia e levantou os olhos quando as pessoas estavam para condenar, perguntaram para ele: na lei de Moisés, lá diz que uma pessoa assim tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? Olha o que Jesus diz: quem não tem pecado, atire a pedra. E voltou a escrever no chão. Aí todo mundo, como eram pecadores, Paulo falou em Romanos 3:23, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59:2 assim: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. É o pecado é que faz separação. Então Jesus continua escrevendo e eu imagino, só ouvindo, cair no chão, ó, pedra, pedra. Uma pessoa vinha, jogava pedra no chão e foram jogando pedra, porque olharam para dentro dele, viram que tinha pecado, eram pecadores, foram jogando pedra no chão e foram embora. Jesus se endireitou, igual eu agora, né? Lá não tinha gravata, mas ele se acertou e falou assim: onde estão os teus acusadores? Não te acusaram? Ela falou: não, Senhor. Ele falou: nem eu te acuso, te condeno, nem eu te jogo pedra. Só te peço uma coisa: vá e não peques mais. Olha bem, que maravilha, hein? Jesus maravilhoso. Deu uma oportunidade, uma chance, aquele que é a verdade. E aquela mulher esteve diante da verdade. Irmãos, muitos dizem assim, ó, tem uma verdade, mas outros falam assim, existem muitas verdades porque ela é relativa. O que você acha que é verdade, eu posso achar que não seja. Tem pessoas que falam isso. O que para você é verdade, para mim não é. O que você afirma como verdade, eu não. E isso era um pensamento da época de Jesus. Você pode ver que tanto os gregos quanto os romanos, eles acreditavam numa verdade relativa. Eu posso te provar isso. Capítulo 27 de Mateus, olha quando Pilatos está interrogando Jesus. Olha aí, abre sua Bíblia. Mateus 27. Antes da crucificação, olha aí, você vai ver que Jesus fala com Pilatos. Capítulo... Deixa eu ler com vocês. Aleluia. Deixa eu ler com os irmãos. Eu acho que eu citei a outra escritura. Mas olha aí, volta. Gostaria que os irmãos voltassem. Desculpe, não é Mateus, é João, capítulo 18. Perdoe. Lembra que eu falei dos bereanos? O pastor falou, confere. 18. João 18, olha bem. O versículo 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Ó, versículo 36. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha o versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Então, se você tem reino, olha o que Pilatos falou: você é rei. Jesus respondeu: tu disseste, eu sou rei. Ele falou assim: então você confirmou. Você acabou de confirmar. Tu disseste, eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você ouve a voz do Senhor Jesus? Para você ouvir a voz dele, você tem que acreditar na verdade. E que ele está falando a verdade, que ele não mente, o que ele falou é verdadeiro.
Ele falou assim, eu nasci para isso, eu sou rei e vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmão, você tem ouvido a voz do Senhor Jesus Cristo? Você tem ficado firme quando fala assim, eu e o Pai somos um? Você acredita que Deus é um e que não há outro, não tem dois, não tem três? Você acredita? Então você está seguro na verdade, você pegou a verdade, segurou a verdade. Aleluia, aleluia. Então você é da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é da verdade. Mas olha o que Pilatos fala para ele. É o que muita gente hoje acredita. O que é verdade para você pode não ser para mim, a verdade é relativa, mas Jesus falou assim, a verdade, quem for da verdade, ouve a minha voz. Olha bem, o versículo 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E o que aconteceu? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus. Quer dizer, você está falando verdade, mas o que é a verdade? Irmãos, essa interrogação, isso é coisa dos gregos. A filosofia é justamente isso. O filósofo, ele tenta falar assim, para quê? Por quê? Aí você fala uma coisa e ele diz assim, para quê? Por quê? E vai até chegar quando você não tem mais resposta. É questionando sempre, 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 nunca chegando a uma resposta. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu e o Pai somos um. Pronto, Jesus já falou. Agora, a questão é, você acredita nisso? Você acredita? Porque tem muitas pessoas que vão continuar questionando, mas Jesus falou assim, quem é da verdade, ouve a minha voz. Aleluia. Mas com Pilatos tem muito. O que é verdade? É verdade para você, não é verdade para mim. Tem muita gente que é assim. Mas eu estou falando de Jesus, verdade que liberta. Verdade que liberta. Aleluia. Eu vou contar para vocês um testemunho de uma pessoa. Há muitos anos eu estava dando um estudo como esse, falando sobre a unicidade, que Jesus é Deus, Jesus é Deus. E depois de muito tempo, igual aqui, depois de mais de hora falando, mostrando, citando as Escrituras, essa pessoa ainda não tinha entendido. Eu falei assim, olha irmão, vamos fazer a última leitura agora e nós vamos orar. Vamos fazer essa leitura. E eu falei, vamos ler 1 João 5:20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Vamos fazer essa leitura e nós vamos terminar o estudo, porque eu já estava suado igual estou aqui agora. Vocês irmãos estão vendo? Eu estou até enxugando aqui o suor, estava suado de falar. E eram vários irmãos, mas aquela irmã não tinha entendido. Então é 1 João 5:20, eu já citei esse versículo aqui, já li. Olha bem, quando eu li essa escritura, o milagre aconteceu. Quando eu li essa escritura, eu vou ler agora 1 João, primeira carta de João, antes de Apocalipse, depois de Hebreus, depois de Pedro, 5, versículo 20. Aleluia! Então essa escritura, essa irmã fala assim, esta é a minha escritura. Essa irmã, ela fala, essa é a minha escritura. Eu lembro numa live passada, ela falou assim, esta é a minha escritura. Então nós lemos essa escritura e diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Olha aí, é o que nós precisamos de entendimento. Você precisa entender. E o entendimento, ele é dado para o Senhor. Lembra de Lucas 24:45? Antes de Jesus subir aos céus, ele abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E naquele momento que nós lemos esta Escritura, aquela irmã gritou e falou assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Naquele momento é como se fosse aquele eureka, aquela luzinha, como se fosse um estalar de dedo. Naquela hora parece que uma porta abriu, uma janela abriu no seu entendimento
e nos deu entendimento para compreendermos as Escrituras. Está aí, olha, aleluia. Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Nós estamos no que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é. Irmão, se é este é, então não tem outro. Eu estou apontando para ele, estou falando dele, daquele que é. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Naquela hora aquela irmã falou assim, opa, agora entendi. Eu lembro disso como se fosse hoje. Tem tantos anos, algumas décadas, e ela falou assim, agora entendi. Amém, aleluia. E ela está presente aqui nessa manhã, ela está ouvindo ali, ela está falando ali, ela está ouvindo. Olha, passaram muitos anos, mas essa palavra ficou. E eu acredito que essa irmã vai levar para o túmulo ao encontro do Senhor. Aquele dia, aquele momento foi o dia que o Senhor abriu o entendimento dela, como abriu o meu, abriu de muitas pessoas, para compreenderem as Escrituras Sagradas. E eu estou aqui como naquele dia, agora falando tanto para ela como para outras pessoas, muitas pessoas que estão ouvindo essa live. Tem pessoas que estão ouvindo aqui, que já se manifestaram lá da Europa, lá da França. Temos pessoas aqui, olha, de outros estados que estão conectados agora. E eu estou falando de Jesus, a verdade que liberta. Então eu estou falando para pessoas livres. Oh, aleluia! Glória a Deus! Pessoas que foram libertas por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Naquele dia que você acreditou, irmãos, o Espírito Santo moveu na sua alma. Ali você começou a ter um contato com o Espírito Santo. E você precisa continuar nesse espírito, é porque é nele que nós vamos chegar lá na glória. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, irmão, seja como o povo de Bereia. O pastor falou, confere. Pastor falou, confere. Confere. Amém. Aleluia. Como eu citei Mateus, e depois, opa, não é Mateus, é João. Sim, se ele continuar insistindo naquilo que não é, olha, isso gera dúvida. Mas feliz o homem, feliz o pastor. Se você citou alguma coisa, depois reconheceu, irmãos, desculpa, perdão, é essa Escritura. São pessoas que estão com compromissadas com a verdade. Amém? Porque a verdade liberta, e conhecereis a verdade. Você conheceu? Você está liberto. Em nome de Jesus. Então que nessa manhã, esse estudo, o Espírito Santo é no meio dessa palavra, porque sem o Espírito Santo, Jesus falou assim, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Irmãos, a palavra pronunciada, ela tem que estar envolvida com o Espírito, porque aí ela traz entendimento. Eu acredito que falei pelo Espírito nessa manhã. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, eu estarei lançando breve um livro citando esses documentos, essas informações, e aí você vai entender o porquê da dualidade e depois a trindade. Você vai entender como que eles chegaram a isso. Eu trilhei pelo caminho que eles trilharam, para poder mostrar para você aonde que eles falharam, onde que eles erraram, onde que eles caíram. Eu vou mostrar para você, eu fiz esse caminho, eu fiz esse percurso analisando, e aí eu entendi. Trocaram Jesus por Sócrates, trocaram Moisés por Platão, aí deu no que deu. Mas eu estou aqui dizendo, Jesus é insubstituível. Não tem como trocar Jesus por nada. Moisés foi um servo que trouxe, escreveu e não tinha como substituir Moisés por um outro. Eu preciso ter aquele espírito que inspirou Moisés para escrever, aquele espírito que estava nele ali escrevendo. Eu preciso desse mesmo espírito para entender as Escrituras, e você também. Vamos orar nessa manhã.
Eu estou acreditando que muitas barreiras, dúvidas caíram por terra. Eu acredito que seu entendimento foi aberto nessa manhã e muitas coisas gregas, romanas, muitas teologias de muitos filósofos, muitas filosofias vão cair por terra diante do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo. Jeremias. Ele falou que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. Tinha pessoas que estavam com o entendimento e o coração endurecido de tanta coisa negativa, tanta teologia grega, tanta teologia romana, mas a palavra de Deus nessa manhã, ela foi batendo, ela é forte, ela é como um martelo. Você vê que tem pedras grandes, a pessoa vai com um martelinho lá, dá um pouquinho, vai caindo aquele monte de pedra, e eles vão fazendo brita, um monte de pedra, quebrando, fazendo pedra para calçamento, para construção, e daí um pouquinho aquela montanha de pedra está no chão. Assim a palavra de Deus, ela vai batendo aí. Se você ler Daniel, quando o Nabucodonosor viu aquela imagem grande, lembra aquela escultura? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro misturado, dedo com barro. Aí veio uma pedra, lembra? Que rolou sem mão e bateu naquela imagem, quebrou tudo e ela virou pó. Assim é a palavra de Deus, que bate e quebra a pedra. Muitas pedras caíram nessa manhã. Do entendimento, do coração, foi quebrado pelo poder do Espírito Santo. Que só Ele pode fazer isso. Só Ele que convence, só Ele liberta. Vamos orar? Senhor Jesus, verdade que liberta. Eu acredito que muitos foram livres nessa manhã, muitos foram abençoados nessa manhã. Muitas dúvidas foram esclarecidas. Por isso que diz, Efésios 5:14, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te esclarecerá. Eu acredito que foi esclarecido nessa manhã. Dúvidas caíram e a verdade aflorou, a verdade cresceu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado nessa manhã, eu te agradeço. Todos os que nos ouviram agora, Senhor, que sinta paz na alma, no coração, e que a partir dessa manhã, quando forem ler a sua palavra, que seja com a mente aberta, conhecendo as Escrituras Sagradas. Que tenha agora, Senhor, a visão do seu Espírito, um olhar do Espírito, e com entendimento aberto, o reino dos céus vai aumentar. Aleluia! E se essa pessoa já foi batizada em nome de Jesus, agora com entendimento aberto, que maravilha! Essa pessoa que agora o entendimento foi aberto, mas ainda não foi batizada em nome de Jesus Cristo, que seja batizado no nome dessa verdade, essa verdade que liberta Jesus Cristo. Que abandone toda teologia, toda filosofia grega, romana, fique para trás e que essa pessoa fique segura na palavra, somente na palavra. Porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra vai permanecer. Então, meu irmão, minha irmã, fica seguro na palavra, segura na palavra, firma nela.